Paz de Cristo seja consigo, no nome de Jesus Cristo. Eu saúdo. Eu queria aqui compartilhar consigo a palavra de Deus. Hoje eu quero falar da importância de ouvir a instrução para ser bem-sucedido naquilo que você for ordenado. Em todos os setores da vida, nós somos instruídos por alguém. E para ter esse sucesso, é importante, mas importantíssimo mesmo, com que a gente coloque em prática tudo o que nós somos ditos ao começar uma determinada tarefa, não é? Então, eu hei de falar um pouco aqui de alguns homens que a Bíblia cita, que tiveram que obedecer para ter sucesso. E outras pessoas, por falta de obediência à instrução que Deus lhes tinha dado, acabaram fracassando. Para deles nós podermos aprender, não é? Se você deseja ter sucesso na vida, sendo cristão, é muito importante obedecer à instrução que Deus te der, à instrução que Deus colocara diante de ti, quando tudo começou. Ou seja, é muito importante obedecermos aquilo que nós fomos ditos, porque sem obediência, com certeza nós havemos de fracassar. A obediência é algo que agrada muito a Deus, e agrada a Deus com que se obedeça a sua instrução. Nós vamos começar mesmo falando de Adão. Adão foi dado uma tarefa por Deus, foi dado, ou seja, uma instrução por Deus, que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento, porque no dia que dela ele comer, haveria de saber o que é mau e o que é bom, e consequentemente haveríamos de morrer. Adão, ele não obedeceu à instrução de Deus e acabou morrendo. Ou seja, por causa do pecado, que foi a desobediência contra a palavra de Deus, trouxe a morte ao mundo. E nós também temos Jesus. Jesus Cristo, ele obedeceu a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele se entregou como um cordeiro, é um cheiro suave. Jesus Cristo veio para morrer por causa do pecado de Adão. E ele obedeceu a Deus em tudo, em todas as coisas. E eu me lembro que Jesus Cristo estava numa situação difícil, quando ele orou para, se possível, passassem dele aquele cálice. Mas Jesus Cristo, ele lembrou que não deve se fazer a vontade dele, mas sim a vontade de Deus na sua vida. E a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, ele foi exaltado e o seu nome foi colocado acima de todos os nomes. Daí que nós oramos a Deus hoje, usando o nome de Jesus. Vamos à Bíblia para vermos mais exemplos concretos. Ele ler aqui, Josué capítulo 1, versículo 2. Leia: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Sê tu forte e corajoso. Ok. Antes de chegar aqui no versículo 6, nós temos a palavra do Senhor, em que Deus, ele está o quê? Falando com Josué. Ele diz: o meu servo Moisés está morrendo, é morto. E eu quero com que você faça com que este povo herda a promessa, herda a terra prometida. Deus, ele fala a Josué que aonde Josué colocar a planta do seu pé, esse território vai pertencer a quem? A Josué, como ele, líder de Israel. Deus ainda fala mais: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus escolhe a Josué e ele fala o que vai acontecer. Deus, ele quer conquistar a terra prometida para o povo de Israel através do seu amado Josué. Então, ele fala, anima a Josué. Vou continuar aqui com a leitura. No versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Veja só, Deus, ele fala com Josué. Ele diz que eu hei de fazer com que você, com que Israel herda, alcance a terra prometida através de si. Mas Josué aqui é dito por Deus que é necessário
com que ele obedeça toda a lei que o servo do Senhor Moisés lhe ordenou. Se nós formos olhar para a Bíblia, havemos de ver que Deus, através de Moisés, fez alguns livros. E esses livros estavam disponíveis naquela época. E era dever de todo o povo de Israel obedecer à instrução de Deus. Era dever de Josué obedecer à palavra do Senhor que Deus lhe tinha concedido através do seu servo Moisés. Daí que Moisés falou as coisas que vinham de Deus. E Moisés já era morto. Deus está falando com Josué. Lembra-se de tudo que meu servo Moisés te ensinou. Olha, onde tudo começa. Deus falou que vai fazer com Josué. O que vai acontecer nas mãos de Josué. O que Israel vai ganhar nas mãos de Josué. Sendo ele líder do seu povo. Porque Josué sucedeu a Moisés. Mas Deus, ele falou com Moisés. E era dever, obrigação de Josué obedecer a instrução dada por Deus a Moisés, para ele poder alcançar o sucesso. Daí que eu te digo que para ser uma pessoa bem-sucedida é muitíssimo importante lembrar aquilo que te foi dito pelo seu líder, pelo teu superior, por Deus acima de todas as coisas. É importante você guardar a instrução e obedecê-la todos os dias da sua vida. Para você alcançar o sucesso, segundo a palavra de Deus, é importante com que você se lembre da primeira instrução. É importante com que você se lembre daquilo que Deus te falou quando tudo começou. Jesus ele veio para morrer. Significa que antes de nascer já tinha se concordado que ele viria para morrer. Ele já sabia as coisas que haveria de passar, porque ele estava no princípio com Deus. E tudo foi feito por causa dele. E era necessário que ele morresse por nós. Jesus sabia. Então ele tinha que obedecer à instrução de Deus. Ele tinha que adorar a Deus, obedecer a Deus em tudo. Daí Josué aqui também é dito, Moisés ele está morrendo. Moisés ele já passou o tempo dele. E é necessário com que o outro surja, outro seja levantado. Daí que Deus ele fala a Josué, erga-te, coloca-se de pé, porque através de ti eu farei o meu povo herdar a terra prometida. Certo, continuando aqui com a leitura, ainda no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que tu sejas bem-sucedido. Essa é a palavra de Deus que vai até Josué. Para Josué ser bem-sucedido, tem que obedecer a Deus. Deus lhes frisa, fala, é bom com que você obedeça a instrução que eu dei a Moisés. Dela não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Porque quando Josué se desviar para a esquerda ou para a direita, ele vai fracassar. A Bíblia diz que para Josué ser bem-sucedido tem de obedecer a Deus em todo o momento. E veja só, Deus colocou Moisés na vida de Josué. O que Josué precisava saber, Deus falou com ele através de Moisés. Talvez aquilo que você precisa saber, Deus fala contigo através do seu pastor. E o sucesso que você tanto deseja está em obedecer o que o seu pastor disse. Está em obedecer o que o seu patrão disse. Está em obedecer o que o seu pai disse. É necessário que você obedeça a instrução para ser bem-sucedido. É assim que funciona o Evangelho de Cristo Jesus. Porque no dia em que você vai descobrir que não precisa obedecer a instrução, aí você vai afundar. Aí você vai perecer. Aí você vai se perder. Deus ele sabe aquilo que nós precisamos. E por isso nos fala bem antes de começarmos com a jornada. Bem antes de começarmos com a trajetória. Eu vou continuar a ler aqui no versículo 9. Diz a palavra de Deus, versículo 8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué tem que meditar na palavra de Deus. Da mesma forma, você tem que meditar na palavra de Deus. Se até Josué, que era um grande líder, tinha o dever de meditar na palavra de Deus para ser bem-sucedido, quanto mais a nós, quanto mais a mim, quanto mais a si. É necessário que a gente medite de dia e de noite.
para podermos ter uma bênção. Talvez Deus te prometeu alguma coisa. Talvez Deus te falar alguma coisa que irá acontecer. Olha, você está no tempo determinado por Deus. O povo de Israel levou muito tempo para poder chegar à terra prometida. Mas Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus não se esqueceu daquilo que Ele disse que fizera através dos seus servos. E Ele acabou dando a terra prometida aos filhos de Israel. Mas eles tinham que obedecer a Ele. Tinham que obedecer à palavra de Deus. Daí que as pessoas que desobedeceram morreram no deserto. Se você for ler a Bíblia, vai entender que aquele que não obedeceu morreu no deserto. De todos que saíram do Egito da escravidão, apenas 2 é que chegaram à terra prometida. Porque esses 2 foram obedientes, obedeceram a instrução de Deus, até lá alcançarem a terra prometida. E uma dessas pessoas é Josué, que Deus o escolhe para liderar o seu povo, para poder alcançar a terra prometida. Para o povo todo, descendendo daqueles que não conseguiram ficar no caminho de Deus, poder herdar a terra prometida. É necessário, veja só a importância de você ouvir a instrução de Deus. Josué ouviu, ele está sendo aqui galardoado. Deus está a galardoar a Josué por causa da sua obediência. Josué foi obediente porque ouviu a instrução de Deus. E se você for ler no final do livro de Josué, você vai entender que ele foi muito bem sucedido, porque Deus foi por ele. E acima de tudo, Josué obedeceu a Deus em todos os seus caminhos. Josué não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Antes, pelo contrário, obedeceu a instrução de Deus. Aqui no versículo 9 diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Deus, ele disse a Josué para não temer a ninguém, para não ter medo de nada, porque Deus era por ele. Daí, naquela grande luta, em que a noite estava para chegar e o dia passaria, e Deus, ele disse que daria a vitória a Josué naquele dia. O que Josué fez? Mandou parar o tempo, porque Deus me disse ser corajoso e forte. E Josué lembrava-se disso tudo aqui, e ele ordenou quando o tempo parasse. Parou, porque ele obedecia a Deus. Você quer fazer grandes sinais quando não obedece a Deus? Como é possível? É necessário agradá-lo em tudo quanto você faz. É necessário obedecê-lo em tudo quanto você faz. Josué obedeceu e alcançou, porque ele se lembrou da instrução que Deus lhe deu. Você se lembra da instrução que Deus lhe deu? Uma vez eu perdi uma coisa, porque não lembrei daquilo que me foi dito. Eu me lembro perfeitamente. Me perguntaram, antes de desempenhar essa tarefa, o que eu te falei? Eu olhei para baixo porque já não lembrava, me esqueci. E eu perdi o que tinha sido dado, porque me esqueci da ordem que recebi. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo número 8. Vamos para outro homem, Saul, o primeiro rei de Israel. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou.
Saul era rei de Israel, mas ele tinha que obedecer a Deus. Quem deveria oferecer sacrifício, holocausto, é o profeta Samuel. Rei é rei, profeta é profeta. Rei desempenha a sua função e o profeta desempenha também a sua função. Ou seja, os dois trabalham em cooperação e ninguém pode fazer o papel do outro. E Saul aqui, ele quis se fazer do que? De sacerdote. Ele foi e sacrificou aquilo que Deus disse que não deveria fazer. Ele não guardou o mandamento do Senhor. Ele deveria ter esperado pelo profeta Samuel. Veja só, mal que ele termina de oferecer o sacrifício a Deus, o profeta chega. Talvez era uma provação para Saul, para Deus poder guardar o reino dele para sempre, o reinado dele para sempre. Por quê? Se nós somos colocados em provação por Deus, é para sermos aprovados ou reprovados. Nesse caso, Saul reprovou, porque não obedeceu à instrução de Deus, não obedeceu à palavra que lhe foi dita, a palavra que lhe foi confiada, onde tudo começou. Entende? Onde tudo começou. Nós não começamos em cima, começamos embaixo, ouvindo a instrução que Deus nos dá. E é nosso dever obedecer. E Samuel ele diz a Saul: por causa de ter obrado neciamente, o teu reinado vai ser dado a uma outra pessoa. Hoje mesmo Deus te confirmaria. Hoje Deus te confirmaria. Hoje Deus faria de ti você uma pessoa melhor. Mas porque você não lembra da instrução, não obedece, não ouve Ele, você está nesta situação. Não é porque Deus te odeia, não é porque Deus não gosta de ti, é porque você não tem qualidade na audição. Você tem uma audição deficiente. Você não se lembra da instrução que Deus te deu. É importante se lembrar da instrução. Josué foi bem sucedido, mas Saul, o primeiro rei de Israel, entenda, o primeiro rei de Israel perdeu o seu reinado para sempre, porque não obedeceu, não quis obedecer a palavra do Senhor. Eu vou frisar aqui lendo o último versículo, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Entende? Você precisa entender que há pessoas melhores que você, há pessoas capacitadas como você, que podem fazer o que você não consegue fazer. Então tem que agradecer a Deus pela oportunidade que te foi dada. Saul falou, Deus escolheu o outro. Entende? Um homem que Deus escolheu, um homem que agradou a Deus. E esse homem é Davi. Se nós formos a ver o que Deus fez nas mãos de Davi, meu Deus, Jesus Cristo, ele é chamado filho de Davi. Que bênção para Davi. Descendência de Davi. Que bênção. Davi estava pronto, mas Saul foi reprovado. Então você precisa se lembrar da instrução, se lembrar daquilo que Deus te ordenou, lembrar-se daquilo que teu pastor te falou quando tudo começou. Se eu estou aqui hoje, é porque eu ouvi uma instrução. Se eu estou aqui hoje, é porque eu busco ouvir o meu pastor. Eu procuro obedecer em tudo quando ele me ordena. A Bíblia Sagrada nos ensina a obedecer. E tudo quando o profeta falar, eu tenho que colocar em prática para eu ser bem sucedido. Ernesto na fé não existe sem Deus. Esse é o homem de Deus que ele colocou para eu servir o profeta. Para você ser grande, para você estar um dia no auge, em cima, tem que ouvir a instrução. Eu digo isso porque todo mundo sonha em ser grande, todo mundo quer crescer, quer ter sucesso. Mas para isso acontecer, tem que obedecer, servir ao Senhor de todo o seu coração. Muito obrigado. Deus lhe abençoe no mais alto nome de Jesus.